Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu gostaria de falar assim um pouquinho mais a respeito da visão da ortomolecular em relação às vitaminas. Faz pouco tempo, né, que elas são assim utilizadas. Ficou por um grande tempo sem que os médicos achassem a necessidade, né, de recomendar, de receitar uma vitamina. Bem, a orto pensa diferente, vamos colocar assim, né? Ela acha que as vitaminas, as enzimas e os minerais são imprescindíveis à saúde, principalmente nos dias de hoje. Então, vamos colocar assim, as vitaminas, até para vocês entenderem assim melhor, né? As vitaminas são divididas em dois grandes grupos, as hidrossolúveis e as hipossolúveis. As hidrossolúveis são todas que façam parte do grupo B12. São vitaminas que, por exemplo, elas não são acumulativas, ou seja, se você tomar em excesso, não vai ter problema nenhum. Você simplesmente vai eliminar aquele excesso na urina. É claro que, por exemplo, se você tomar uma alta dose de vitamina C, ao urinar você vai sentir um pouco de ardência na uretra, porque a vitamina C ela é muito ácida. Mais para diante eu vou falar um pouquinho mais a respeito das vitaminas, das suas carências, como você pode perceber que está com uma falta, né, uma carência de algum tipo de vitamina. Bom, aí nas lipossolúveis, que geralmente são a E, a D e a K, já são grupos que, por exemplo, elas são um pouco mais acumulativas e vai depender, é claro, de um exame de sangue para você perceber se você está na referência certa, exata ou não. Então vamos colocar assim. Como eu devo de tomar essas duas vitaminas? É simples. As vitaminas hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, elas precisam de um meio líquido para serem metabolizadas. Então, o que a gente precisa de fazer? Tomar distante das refeições e, de preferência, com um suco cítrico. Já as hipossolúveis, elas não, como é que eu vou colocar? Como elas agregam mais no corpo, vamos colocar, elas grudam mais, são acumulativas, elas precisam de um meio oleoso para metabolizar melhor. Então a recomendação é que se tome esse tipo de vitamina desse grupo no meio das refeições, porque aí vai metabolizar melhor. Algumas pessoas falam para mim, eu tomei a vitamina D e fiquei com azia. Tá, você tomou como? Eu tomei de manhã, sabe? Eu tomei com água. Não, meu amor, não é assim, né? Até às vezes a minha consulta chega a ser uma espécie de aula, porque eu vou explicando, né? Como é que ela precisa de tomar aquela vitamina. Agora eu vou colocar assim para vocês um gráfico para vocês entenderem melhor o restante dessa explicação. Nesse gráfico que vocês vão perceber que existe assim uma reta, uma subida, uma descida e outra reta, é para explicar que, por exemplo, tanto as vitaminas quanto os minerais, enzimas e fitoterápicos também, eles têm uma função antioxidante e eles atuam no ritmo ondulante do nosso organismo. Essa é a ondulação que eu quero mostrar para vocês. Então, o que acontece? Elas reequilibram, né, os hormônios e também os mantêm funcionais, ou eu digo assim também, e os mantendo funcionais mesmo depois da menopausa, no caso das mulheres, né? Nós ainda temos 5 anos de hormônios circulantes após a primeira vez que a menstruação deixa de aparecer. Isso significa que, é claro, o nosso sistema, como é que eu vou colocar para vocês? Até mesmo, né, vamos colocar, porque a capacidade de reprodução vai ficando diminuída com o decorrer da idade, né? Então a menstruação ela começa a falhar até que ela deixa de vir. Na última e definitiva menstruação é quando os hormônios realmente começam a declinar. O que a gente precisa realmente fazer é manter
esses hormônios circulantes pelo maior tempo possível, com uma pequena ressalva. Nada, gente, pelo amor de Deus, nada de hormônio sintético. O hormônio natural, manter os hormônios circulantes é vida. Inserir um hormônio sintético pode ser uma sentença bem negativa. Então, as mulheres principalmente, né, procurem meios mais fitoterápicos para manter esses hormônios circulantes. Então, observando o gráfico, vocês vão ver o seguinte, que na fase de infância, as crianças, né, elas são alcalinas, ou seja, o que acontece, né? Elas são alcalinas por não terem todos os hormônios com capacidade sexual e reprodutiva. Aí o que acontece? Vocês percebem ali que o gráfico ele sobe, principalmente na fase da adolescência até a maturidade. Então, nessa fase de maturidade, de adolescência e maturidade, a ebulição, né, principalmente na adolescência, a ebulição hormonal como é que a gente diz? Forte demais, né? E continua crescente. Só que quando chega na parte assim mais da maturidade, teríamos algumas variações ondulantes, mas com certeza a agitação interna ela é igual, tanto na adolescência quanto na maturidade. Só que na maturidade o que você aprende mais é realmente controlar aí as suas emoções, né? Consequentemente, colocar aí os seus hormônios sob uma vigilância. Aí, como vocês veem vocês estão vendo, né, que vai declinando e as pessoas vão se tornando alcalinas novamente, é porque no processo de menopausa ou andropausa, os hormônios de reprodução, né, sexual, masculinos ou femininos, eles começam a declinar também. Então, é nessa fase, com os hormônios diminuindo, né, a necessidade dos antioxidantes ela é básica, totalmente básica, né? Tanto para retardar o processo de envelhecimento, quanto para manter os hormônios restantes ainda circulantes. Portanto, a conclusão que a gente chega é que somos seres, né, com 3 fases distintas, que seria o alcalino 1, que é aquela fase da infância. Se vocês percebem, criança não tem odor nas axilas, que é um produto hormonal, né, também. E depois que realmente os hormônios começam a ser despertados, que é na fase da adolescência, né, às vezes até algumas pessoas falam, nossa, que cheiro é esse, né? Mas realmente é por conta da quantidade de hormônios que está sendo produzida. E aí, durante a maturidade também isso pode acontecer, né? Mas temos desodorantes aí maravilhosos. Eu diria para vocês escolherem aqueles que não possuem uma taxa de alumínio tão alta, ou passar assim uma pomada, né, vamos dizer assim, mais adequada. Eu aconselho até a pomada minâncora, por exemplo, né? Ou qualquer outro meio mais natural que vocês possam encontrar. Agora, num outro contexto, até para eu poder assim explicar mais, é uma coisa que geralmente eu faço no meu consultório também, quando eu comparo a vida de uma pessoa a uma conta bancária. Então, vamos olhar esse gráfico para que vocês possam entender melhor também? Bom, esse gráfico ele é muito simples de se entender. Por quê? Vamos colocar assim, você tem sua conta no banco, geralmente, né? Todo banco vai te dar o quê? Um especial, é a primeira coisa às vezes que ele faz, né? Mas tudo bem, por quê? Porque o seu salário cai ali, tá? E você consegue pagar todos os seus compromissos, tá? O salário caiu, você pagou o seu condomínio, pagou a parcela do seu apartamento, pagou a parcela do seu carro, fez suas compras, sobrou um pouquinho para o lazer, roupas e tudo mais. Beleza, deu tudo certinho. Mas aí pensa bem, eu acho que muitos já estiveram nessas condições que eu vou colocar agora. Aconteceu alguma coisa que você não esperava, que não estava nesse seu orçamento. Ou você bateu o carro, tá?
ou teve que fazer uma reforma rápida, ou teve que utilizar para medicamentos, para alguma coisa assim, e aquele seu salário não é mais o suficiente. Então você entra no especial do banco. E aí o que acontece? O banco cobra juros, certo? E esses juros, eles vão ficando cada vez mais altos. Por quê? Apesar do seu salário ser depositado todos os meses, os juros do especial, ele vai comendo, né, o seu salário. E aí o que acontece? Não tem mais salário. E você está vivendo no vermelho, porque viver no especial é viver no vermelho. Aí o que eu aconselho geralmente, né? Vai lá no teu gerente, pede um empréstimo, que não importa o tempo, mas você vai ter ali uma luz no final do túnel, coloca ele no seu orçamento e sai do especial, senão você não vai conseguir nunca. Agora, imagine o seu organismo assim também. Então, nós temos ali as nossas energias de reserva, que eu chamo de ATPs, e temos também os nutrientes, que é aquilo que a gente se alimenta, né? Todos os dias, meu almoço, meu jantar e tudo mais. Só que um dia, o que acontece? Pois é, um dia eu passei por um trauma, eu tive uma perda, eu fui despedido, eu perdi um parente querido. Aconteceu alguma coisa que me roubou, vamos colocar assim, ou subtraiu as minhas vitaminas que serviriam como nutrientes, né, para alimentar os meus órgãos internos. E o que o nosso organismo faz? Ele entra nas ATPs, ele entra nas energias de reserva. E o que a gente percebe? Que aqueles nutrientes, eles não são mais suficientes. Por quê? Porque nós estamos vivendo no vermelho também, nas nossas reservas de energia e não dos nutrientes. Então, qual é o conselho? Que é o mesmo que eu dou, né? Se a situação é realmente apenas bancária. Nós precisamos de suprir, de dar um apoio para esses nutrientes que nós estamos ingerindo. Então, eles precisam de serem enriquecidos com vitaminas, com minerais, com enzimas e até mesmo com florais, para que o nosso corpo emocional também seja alimentado. Então, o que eu coloco também, né? Vamos dizer assim, para vocês saberem aí um pouquinho melhor. E para finalizar, nós não podemos obrigar ninguém a fazer coisa nenhuma. Se a pessoa busca um tratamento, tem que ser por vontade dela, sabe? Se a vontade da pessoa é buscar também um auxílio bancário para poder ali organizar, né, a bagunça financeira dela, também é uma coisa assim pessoal. Nós não podemos, por exemplo, obrigar ninguém a fazer nada. Se a pessoa se sente bem do jeito que ela está, mesmo vivendo das ATPs, um dia ela vai perceber que ela precisa de auxílio, que ela precisa de ajuda. E ela vai buscar esse auxílio, essa ajuda onde ela achar que for melhor. Agora, uma pequena fonte de autoterapia que eu sempre coloco é assim: por mais que você queira ajudar uma pessoa, você só tem dois caminhos ou duas opções. A pessoa tem que querer ser ajudada também. E você precisa saber o que te compete ou o que não te compete fazer nessas situações. Não se pode forçar uma pessoa a fazer nada, nem a procurar um tratamento de saúde. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus os abençoe.